E se eu lhes disser que o segredo para uma couve perfeita e crocante para todo o inverno não está na plantação da primavera, mas sim nos cuidados do outono? Pois é, o mês de setembro é crucial. É ele que decide se a sua cabeça de couve será firme como um punho, ou frouxa e sem sabor. Hoje, vamos falar sobre a rainha de setembro, a couve tardia. Vou revelar todos os segredos de cuidado e proteção que transformarão seu humilde vegetal em uma verdadeira obra-prima da horta. A couve tardia não é apenas um vegetal, é a sua reserva estratégica de vitaminas para o inverno. Ao contrário das suas irmãs precoces, ela foi feita para um longo armazenamento. A sua missão é deliciá-los com saladas suculentas e sopas nutritivas, quando já há neve lá fora. E para que ela cumpra a sua missão com excelência, em setembro ela precisa de nossos cuidados especiais. Então, vamos analisar passo a passo o que a nossa rainha de outono realmente precisa. E começamos pelo mais fundamental: a rega. No verão, tínhamos o hábito de regar a nossa couve generosamente, e isso estava certo. Ela crescia ativamente, desenvolvendo muitas folhas, e a umidade era vital para o seu bom desenvolvimento. Mas em setembro, as regras do jogo mudam drasticamente. O crescimento da massa verde desacelera. Toda a energia da planta agora se concentra no interior, para formar um repolho denso e robusto. É aqui que o excesso de água, que antes era um aliado, se transforma no pior inimigo. Imagine que as raízes da couve estão constantemente num pântano úmido e frio. Elas começam a sufocar, a enfraquecer e tornam-se presas fáceis para podridões e doenças fúngicas. E o mais frustrante que pode acontecer devido ao excesso de rega é o rachamento dos repolhos. Já viu aqueles repolhos partidos, com um aspecto desagradável? Em 9 de cada 10 casos, a culpada é a água em excesso. Por isso, memorize a regra de ouro para setembro. É melhor regar de menos do que regar em demasia. Regue a couve aproximadamente a cada 7 a 10 dias, mas ajuste sempre de acordo com o tempo. Antes de regar, verifique sempre o solo. Se a terra estiver seca à profundidade de um dedo, é hora de regar. Se estiver úmido, pode tranquilamente adiar a rega por mais alguns dias. E aqui nos deparamos com um dos erros mais comuns, uma verdadeira ilusão no cultivo de couves. Muitos hortelãos, em setembro, ainda se deixam levar pela busca por tamanho, acreditando piamente que quanto mais água, maior será o repolho. Olham para as hortas vizinhas, competindo para ver quem consegue um repolho do tamanho de uma melancia. Mas vamos parar e refletir. Precisamos de um campeão para uma exposição ou de um vegetal de qualidade para o armazenamento de inverno? Ao encharcar a couve, não obtemos densidade, mas sim frouxidão e um repolho aguado. As folhas dentro de um repolho assim não se unem. Ele parece grande, mas na verdade está oco. Um gigante desses é o primeiro a apodrecer na adega. O excesso de umidade, retido lá dentro, cria condições ideais para o desenvolvimento de bactérias e bolores. Nosso objetivo agora é cultivar um repolho que não seja apenas grande, mas denso, pesado, literalmente a ressoar de tão compacto. Que seja de tamanho médio, mas cerrado como um punho. É um durão, assim que aguentará até a primavera, mantendo todo o seu sabor e crocância. Então, vamos mudar as nossas prioridades. Não o tamanho, mas a qualidade e a densidade. Agora, vamos falar um pouco sobre o solo. Soltar a terra ao redor dos repolhos em setembro não é um capricho de perfeccionista, mas uma necessidade vital que afeta diretamente a saúde das raízes. Após as regas e as chuvas de outono, é comum formar-se uma crosta densa na superfície do solo. Essa crosta, essencialmente, impede que o oxigênio chegue às raízes, e sem acesso ao ar, o sistema radicular enfraquece, absorve menos nutrientes e torna-se um alvo fácil para aquelas podridões que tanto tememos. Ao pegar uma enxada ou um cultivador manual, você não está apenas revirando a terra, você está literalmente
permitindo que o repolho respire profundamente. Além disso, um solo solto absorve melhor a rara umidade outonal, evitando que ela se acumule no caule e provoque doenças. E mais um bônus agradável. Você também elimina pequenas ervas daninhas que, até o último momento, tentam roubar os preciosos nutrientes da nossa rainha. O importante é agir sem fanatismo. Afofe superficialmente, em 3-5 centímetros de profundidade, para não danificar as raízes superficiais, que são cruciais neste momento. Essa ação simples é a chave para raízes saudáveis e, consequentemente, uma colheita de qualidade. E a adubação. Meus amigos, é aqui que reside o erro mais comum e, infelizmente, o mais prejudicial para muitos agricultores e jardineiros. No verão, adubávamos ativamente o repolho com nitrogênio para que ele desenvolvesse folhas grandes e exuberantes. E isso estava certo. Mas em setembro, o nitrogênio se torna um veneno. É terminantemente proibido fornecer ao repolho adubos orgânicos, como chorume de esterco de gado ou de galinha, ou fertilizantes minerais como ureia ou nitrato de amônio. O que o nitrogênio faz? Ele estimula o crescimento vigoroso da massa verde. E se no verão isso era a nosso favor, agora levará a um desastre. Em vez de o repolho se densificar e se preparar para o inverno, ele começará a ficar fofo por dentro, e as folhas se tornarão aguadas e moles. Um repolho assim é um buffet perfeito para lesmas e lagartas, e absolutamente impróprio para ser armazenado. Além disso, o excesso de nitrogênio em setembro enfraquece a imunidade da planta, tornando-a vulnerável a doenças fúngicas. Lembrem-se, com a chegada do outono, excluímos completamente o nitrogênio da dieta do nosso repolho. É como tirar os doces do menu de um atleta antes de uma competição. Agora ele precisa de uma alimentação totalmente diferente. Vamos mergulhar mais fundo nesta armadilha do nitrogênio. Imagine uma planta como um canteiro de obras. O nitrogênio são os operários responsáveis por levantar as paredes, ou seja, pelo crescimento das folhas e dos caules. No verão, precisávamos de muitos desses operários para construir a estrutura grande e robusta da nossa planta. Mas em setembro, a obra precisa mudar de fase. É hora do acabamento interno. Precisamos que o vegetal desenvolva seu miolo de forma densa, acumulando açúcares e vitaminas, e se preparando para um longo período de armazenamento. Se continuarmos a enviar os mesmos operários construtores, o nitrogênio, para o canteiro, eles, sem saber o que fazer, começarão a erguer novas divisórias frágeis, enfraquecendo toda a estrutura. A planta fica confusa. Em vez de concentrar todas as suas forças no amadurecimento, ela as desperdiça no crescimento inútil de novas folhas frouxas e pouco consistentes. O resultado é um vegetal com um miolo aparentemente bonito, mas completamente vazio por dentro e que ainda por cima acumulou nitratos. Esta é uma consequência direta de uma fertilização feita fora de época. Lembre-se, o fertilizante que foi benéfico no verão, em setembro, pode se tornar seu maior inimigo e comprometer toda a colheita. Certo, o nitrogênio já foi abordado. Mas qual cardápio oferecer ao nosso repolho agora? Neste momento, os seus melhores amigos são outros dois elementos, o fósforo e o potássio. Estes não são meros fertilizantes, são verdadeiros treinadores que preparam nossa cultura para os desafios do inverno. O fósforo é o responsável pelo desenvolvimento de um sistema radicular forte e saudável. E raízes robustas são a garantia de que a planta conseguirá extrair do solo todos os micronutrientes de que precisa. Já o potássio é o verdadeiro construtor de armadura para a cabeça do repolho. Ele auxilia as células a acumularem matéria seca e açúcares, o que torna as folhas mais densas, firmes e crocantes. É também o potássio que garante a durabilidade do repolho, ou seja, sua capacidade de ser armazenado por longos períodos. Juntos, o fósforo e o potássio aumentam a imunidade da planta e sua resistência a doenças e geadas. A opção ideal para a adubação de setembro
é o monofosfato de potássio ou o sulfato de potássio, combinados com superfosfato. Alternativamente, pode-se usar cinza de madeira, que é rica em potássio e em muitos outros micronutrientes benéficos. É exatamente disso que o repolho precisa para enfrentar bem as baixas temperaturas e manter suas qualidades por muitos meses. Vamos visualizar este processo. Imagine as raízes da couve preparando-se para o inverno. No verão, elas pareciam fios finos, absorvendo avidamente a umidade para o crescimento das folhas. Agora, graças ao fósforo, elas se tornam mais grossas, resistentes e penetram mais fundo no solo. É como se estivessem acumulando força para o futuro. Esse é o seu alicerce para a estação fria. E agora, vamos observar o repolho em si. O potássio, ao chegar às folhas, age como um hábil empacotador. Ele retira o excesso de água e, em seu lugar, deposita açúcares e nutrientes nas células. As folhas ficam mais densas, como se fossem compactadas. É por isso que um repolho bem nutrido é tão pesado e firme ao toque. Não está apenas cheio de água, mas sim repleto de benefícios concentrados. Essa armadura de açúcar não só torna a couve mais saborosa, como também a ajuda a sobreviver às primeiras geadas, funcionando como um anticongelante natural. Dessa forma, a adubação correta não é apenas alimento, é todo um programa de preparação da sua colheita para um armazenamento longo e bem-sucedido. Mas o cuidado é apenas uma parte da história. Em setembro, nossa suculenta rainha se torna alvo de uma verdadeira caçada. E o primeiro inimigo, o mais atrevido e voraz, são as lagartas. Os filhotes da borboleta da couve, aquela mesma borboletinha branca e fofa, e as lagartas da traça da couve, que saem para se banquetear à noite, são capazes de transformar um repolho firme e compacto em uma peneira, em questão de poucos dias. Elas abrem galerias, deixando seus excrementos lá dentro, o que causa apodrecimento e a perda total da colheita. Em setembro, usar produtos químicos fortes já não é aconselhável, pois a colheita em breve estará na nossa mesa. Por isso, recorremos a métodos comprovados e seguros. Inspecione os repolhos regularmente. Se notar pequenos furos nas folhas, esse é o primeiro sinal de alerta. É hora de agir antes que as pragas se aprofundem no interior do repolho, de onde será praticamente impossível removê-las. Não subestime esses pequenos comilões. O apetite deles só aumenta com o tempo mais fresco. Então, como podemos manter as pragas bem longe dos nossos canteiros e hortas sem usar produtos químicos? Existem algumas soluções caseiras muito eficazes. Primeiro, o polvilhamento. Misture em partes iguais cinzas de madeira e pó de tabaco. De manhã, enquanto ainda há orvalho nas folhas, polvilhe generosamente os repolhos ou as plantas, por cima com esta mistura. As pequenas partículas aderirão às folhas e criarão condições absolutamente insuportáveis para as lagartas. Elas não gostam nem do sabor, nem do cheiro deste pó. Em segundo lugar, pode-se preparar um spray. Pegue 2 colheres de sopa de pó de mostarda e 2 colheres de sopa de sal. Dissolva em 10 litros de água. Adicione um pouco de sabão líquido para que adira melhor e pulverize cuidadosamente os repolhos por todos os lados. As lagartas detestam este molho picante. E a terceira, e mais simples, forma, se o número de pragas for pequeno, é a remoção manual. Coloque luvas e simplesmente inspecione os repolhos, retirando as lagartas. Estes métodos exigem regularidade, mas são absolutamente seguros tanto para si como para a sua colheita. Mas as lagartas não são as únicas predadoras. Há um inimigo que sai à caça à noite, deixando para trás rastros brilhantes e pegajosos e buracos enormes nas folhas. Claro, estou a falar das lesmas. Estes sabotadores pegajosos adoram o tempo úmido de outono e as tenras folhas de couve. Durante o dia, escondem-se em locais abrigados e, ao cair da noite, rastejam para o seu banquete. Adoram, em particular, os repolhos jovens, ainda em formação. Estragar o aspecto comercial da couve
É para elas uma questão de uma só noite. Combatê-las é possível e necessário, criando-lhes obstáculos intransponíveis. O principal é agir de forma sistemática, pois as lesmas são muito persistentes e rapidamente encontram falhas na sua defesa. Não espere que devorem metade da colheita. Aos primeiros sinais da sua presença, os buracos característicos e os rastros, comece a tomar medidas. Quer saber como criar barreiras intransponíveis para as lesmas, usando materiais bem simples? Uma das formas mais eficazes é cobrir o solo em volta da couve com algo áspero e seco. As lesmas têm um corpo muito sensível e detestam rastejar sobre superfícies pontiagudas. Espalhe um anel protetor em volta de cada pé de couve, usando cascas de ovos trituradas, cascalho fino, conchas moídas ou até mesmo areia grossa. Folhas de pinheiro, aquelas agulhinhas, também funcionam maravilhosamente bem. Suas pontas e o cheiro afastam essas pragas. Outra barreira eficaz pode ser criada espalhando pó de mostarda ou pimenta caiena, pimenta vermelha, ao redor das plantas. Também é possível montar armadilhas. Ao entardecer, coloque tábuas velhas, pedaços de telha ou panos molhados perto dos canteiros. As lesmas vão procurar refúgio debaixo delas durante o dia, e pela manhã você só precisará recolher essa colheita de pragas. Com esses métodos simples, mas incrivelmente eficazes, você consegue proteger sua couve sem recorrer a produtos químicos nocivos. Além dos inimigos visíveis, existem também ameaças invisíveis, as doenças. E a principal praga que atinge a couve de outono são as diversas podridões, em primeiro lugar, a podridão cinzenta e a podridão branca. Essas doenças fúngicas adoram o tempo fresco e úmido, tão comum em setembro. O plantio adensado, a umidade constante nas folhas e as ervas daninhas, tudo isso cria um microclima ideal para o desenvolvimento do fungo. A doença começa de forma discreta, com pequenas manchas aquosas nas folhas inferiores, que depois são cobertas por um mofo cinzento e felpudo. A podridão penetra rapidamente no interior do repolho, e no momento da colheita, ele pode estar completamente estragado por dentro, mesmo que por fora pareça bastante saudável. Combater uma doença já desenvolvida é muito difícil, por isso nossa principal tarefa é a prevenção. É fundamental não dar ao fungo nenhuma chance de sobrevivência. A chave para combater doenças, por estranho que pareça, não reside nos tratamentos fitossanitários, mas sim numa boa circulação do ar. O fungo que causa podridões não consegue desenvolver-se onde há uma boa brisa e as folhas secam rapidamente. Se os seus canteiros de couve se parecem com uma selva impenetrável, onde as folhas de diferentes plantas se entrelaçam e se sobrepõem, está a criar o ambiente perfeito para o desenvolvimento de doenças. Nessas condições, a umidade fica retida por muito tempo, especialmente após as chuvas ou o orvalho matinal. O que fazer então? A resposta é simples. Precisa garantir uma boa ventilação. Uma técnica agrícola simples, da qual falaremos agora, pode salvar a sua colheita de forma mais eficaz do que quaisquer fungicidas. Estamos a falar da remoção atempada das folhas inferiores. Esta ação não só melhora a aeração, mas também elimina uma potencial fonte de contaminação, pois são precisamente as folhas mais velhas e enfraquecidas que são as primeiras a ser atacadas pelo fungo. E esta técnica, ou dica, é a remoção das folhas mais baixas e amareladas. Mas é fundamental fazer isso com sabedoria, para não prejudicar a planta. Alguns horticultores se empolgam e removem quase todas as folhas de cobertura, deixando o repolho praticamente nu. Eles pensam que, desta forma, toda a energia da planta irá para a formação da cabeça. Isso é um erro crasso. Cada folha verde e saudável é uma pequena fábrica. Por meio da fotossíntese, ela produz nutrientes para toda a planta, inclusive para a cabeça em formação. Ao removê-las sem necessidade, você enfraquece a couve. Nosso objetivo é remover apenas o que realmente atrapalha o desenvolvimento. Em primeiro lugar,
São as folhas que já amarelaram ou começaram a secar. Elas já cumpriram a sua função e agora são apenas um peso morto. Em segundo lugar, e o mais crucial, removemos as folhas que estão em contato direto com o solo. São justamente essas folhas que, em dias úmidos, servem de ponte para a entrada de infecções do solo na planta. Uma poda sanitária bem feita é a chave para a saúde e a limpeza dos seus canteiros. Então, quando e como devemos remover as folhas do repolho para que ele se beneficie, em vez de sofrer estresse? O melhor momento para este procedimento é um dia seco e ensolarado. Isso é importante para que o local da remoção seque rapidamente ao ar livre e não se torne uma porta de entrada para infecções. Nunca faça isso em dias chuvosos. O processo em si é muito simples. Não é preciso usar faca ou tesoura de poda. Segure a folha bem na base, junto ao talo, e puxe-a com força para baixo, como se a estivesse destacando. Ela deve se soltar com um estalido característico. Se puxar para os lados ou para cima, pode danificar o talo. Remova apenas as folhas dos níveis mais baixos, geralmente 2, 3 folhas que tocam o chão ou que já estão visivelmente amareladas. Não tente expor o talo em excesso. Após este procedimento, o solo sob o repolho ficará mais arejado e seco, o que reduzirá significativamente o risco de desenvolvimento de podridões. Repita este procedimento sempre que for necessário, mais ou menos a cada semana ou 10 dias, ao inspecionar suas plantas. Mas agora, vamos ao que realmente interessa: as primeiras geadas. Muitos horticultores morrem de medo delas. Basta ouvirem a previsão de uma queda de temperatura noturna para 0 ou um pouco abaixo de 0, e correm em pânico para a horta, colhendo todo o repolho, mesmo aquele que ainda não amadureceu por completo. É o medo de perder a safra que os impulsiona. Mas e se eu disser que, para o repolho tardio, uma geada leve não é um inimigo, mas sim um benefício? Claro, não estamos falando de geadas intensas, de 5 a 7 graus negativos, que essas sim podem danificar o repolho. Mas uma queda breve de temperatura, de 1, 2 ou até 3 graus negativos, não só não prejudica as variedades tardias, como as torna consideravelmente melhores. É um processo natural, inerente à genética dessas plantas, e a nossa tarefa é não o atrapalhar, mas sim utilizá-lo a nosso favor. Não se apresse com a colheita, deixe a natureza fazer o seu trabalho. Mas afinal, qual é o surpreendente doce segredo da couve? A explicação é bastante simples e lógica. Quando as temperaturas caem abaixo de 0, a planta interpreta isso como um estresse, um aviso da chegada do inverno. Para proteger as suas células dos danos causados pelos cristais de gelo, ela ativa um mecanismo de defesa de emergência. No interior das folhas, inicia-se um processo ativo de hidrólise do amido. Os carboidratos complexos, antes armazenados nas folhas e praticamente sem sabor, são então decompostos em açúcares simples, glicose e frutose. Estes açúcares aumentam a concentração da seiva celular, o que baixa o seu ponto de congelamento. Essencialmente, a planta produz o seu próprio anticongelante natural, e para nós, os consumidores, isso resulta no mais delicioso dos efeitos secundários. A couve que apanha uma geada leve fica visivelmente mais doce, mais suculenta, e perde aquele amargor característico de algumas variedades. Adquire aquele sabor ideal e encorpado, tão apreciado em conservas de inverno e saladas frescas. Mas como podemos saber se o repolho está completamente maduro e pronto para a colheita? Esperar pelas primeiras geadas é uma boa estratégia, mas há outros sinais importantes que não devem ser ignorados. Em primeiro lugar, observe a densidade. Aproxime-se do repolho e aperte a cabeça com as 2 mãos. Se estiver firme, compacto, literalmente duro como uma pedra, e não ceder sob os dedos, esse é o principal indicativo de maturidade. Um repolho frouxo e macio ainda precisa de mais tempo para se desenvolver. Em segundo lugar, preste atenção à cor. As folhas externas de um repolho maduro
adquirem uma camada cerosa esbranquiçada ou azulada, característica da variedade. Esta é uma espécie de película protetora que indica que a planta está pronta para o armazenamento. Em terceiro lugar, verifique a folha de cobertura mais baixa, a maior e mais antiga. Se ela começar a amarelecer um pouco, é mais um sinal de que o crescimento da cabeça terminou. A combinação desses sinais, e não apenas a data no calendário, irá indicar o momento ideal para a colher. Depois de se certificar de que a cabeça de couve amadureceu, resistiu às primeiras geadas leves e está pronta para ser armazenada, é hora de uma última inspeção. Mas antes de empunhar a faca, faça um check-up final. Examine cuidadosamente a cabeça de couve por todos os lados. Certifique-se de que não há sinais de doenças, manchas escuras, muco, vestígios de podridão. Verifique se as folhas não contêm ovos de pragas ou lagartas que possam estar escondidas nas dobras. Uma cabeça de couve nessas condições não deve ser armazenada, pois pode contaminar todas as vizinhas. Bata levemente na cabeça de couve. Uma cabeça madura e firme produz um som oco e ressonante. Se o som for abafado, pode haver espaços vazios no interior. É melhor cortar a couve em tempo seco. Com uma faca afiada e longa, corte a cabeça, deixando o talo com 3 a 4 centímetros de comprimento e 2 a 3 folhas externas, ligeiramente soltas. Essas folhas servirão como proteção adicional durante o armazenamento, e você simplesmente as removerá antes de usar. Esta inspeção final é a sua garantia de que apenas os espécimes mais saudáveis e de melhor qualidade serão armazenados. E agora, o mais surpreendente de tudo. Muitos jardineiros entram em pânico ao primeiro sinal de geada e apressam-se a colher toda a couve. Mas aqui está o grande segredo. Uma geada ligeira, até uns 2 ou 3 graus negativos, não é uma inimiga, mas sim a melhor amiga da couve tardia. Em resposta ao estresse do frio, a planta começa a transformar ativamente o amido em açúcares. É uma espécie de anticongelante natural que protege as células de danos. Como resultado, a couve não só fica mais resistente ao frio, como se torna visivelmente mais doce, mais suculenta e mais saborosa. Por isso, ao ver geada nas folhas, não entre em pânico, mas sim alegre-se. A sua couve está precisamente a atingir o auge do seu sabor. Outro ponto crucial é a forma como lidamos com as folhas inferiores. Existe um mito de que devemos arrancar quase todas as folhas extra para que toda a energia vá para a cabeça da couve. Isto é um erro crasso. As folhas inferiores são as placas solares e a fábrica de produção de nutrientes da planta. Devemos remover apenas as que amarelaram e estão caídas no chão, pois criam um risco de apodrecimento. Ao deixar as folhas verdes e saudáveis, permite que a cabeça da couve se desenvolva plenamente até ao último dia. Portanto, o cuidado com a couve tardia em setembro não é uma batalha, mas sim uma aliança inteligente com a natureza. Rega moderada, adubação potássica fosfórica correta, proteção contra pragas e, o mais importante de tudo, não ter medo de geadas ligeiras. Ao seguir estas regras simples, irá garantir uma couve deliciosa e crocante para todo o inverno. Obrigado por ter assistido a este vídeo até ao fim. Se aprendeu algo novo e útil, não se esqueça de deixar o seu gosto e subscrever o canal para não perder outros segredos da horta. E quais são os seus truques no cultivo da couve tardia? Ou talvez já tenha tido problemas com pragas que não mencionei? Partilhe a sua experiência nos comentários. Vamos conversar.